Vamos começar a aula de hoje, pessoal, com a correção da atividade da semana passada, página 362, tá? Na primeira questão, pede para você dar uma lida nesse texto, tá? Observar a fotografia e aí responder. Por qual motivo muitos rios do continente africano correm em direção ao interior? Porque uma das características marcantes do relevo africano é que os planaltos estão, de modo geral, próximo à costa e as depressões no interior do continente, tá certo? Então, essa é a resposta aqui da nossa primeira questão, tá? Vamos, então, para a segunda. A segunda questão quer que você complete as frases, né, a seguir aí, utilizando essas palavrinhas aí do quadro, ó. O item A, você vai colocar desértico, né? O item B, norte, e depois você vai colocar deserto, tá certo? O item C, você vai colocar sudoeste, no primeiro tracinho, e no segundo você vai colocar marítima, tá? No item D, mediterrâneo, no item E, estepes e pradarias, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa explicação, tá? Falando um pouquinho aqui, primeiro tópico, as questões territoriais na África, tá? Então, vamos lá, acompanhem comigo aí no livro de vocês. Sob a liderança do rei Leopoldo II da Bélgica, que pretendia estabelecer uma colônia na porção central da África, as potências industrializadas da Europa realizaram uma série de encontros e negociações que tiveram como marco inicial o Congresso de Berlim, entre 1884 e 1885 na Alemanha. Neles foram definidas as bases para a colonização do continente africano, de acordo com os interesses de cada uma das nações envolvidas, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. O desenvolvimento das colônias africanas envolveu a subjugação dos povos nativos, muitos dos quais formavam nações numerosas e organizadas, tá certo? Com a justificativa de levar o desenvolvimento aos povos africanos, que no contexto da época, né, eram considerados atrasados, as nações europeias buscavam matérias-primas, né, para explorar e mercados consumidores para seus produtos industrializados. A divisão da África entre as nações da Europa foi feita sem levar em consideração as fronteiras culturais e territoriais já existentes, desrespeitando, né, tanto a diversidade étnica e religiosa, quanto os territórios ligados, tá, historicamente, a determinados povos. Desse modo, alguns povos tiveram seu território dividido entre as colônias. Em outros casos, povos rivais passaram a integrar uma mesma colônia. O que aconteceu, pessoal? Quando eles fizeram a divisão do território, tá, entre os países aí, né, os colonizadores, eles não pensaram em quais povos estariam sendo colocados no mesmo território. Eles não quiseram saber, eles não queriam saber, né, se esses povos eram amigos, né, ou se eram tribos rivais. Eles simplesmente dividiram. Olha, essa parte fica com esse país, essa parte com essa, e aí eles foram colocando aí esses povos, tá, mesmo que fossem rivais, dentro de um mesmo território. Então, eles não levaram isso em consideração, tá? No período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, as nações europeias se encontravam enfraquecidas e a manutenção do colonialismo no continente africano foi sendo minada pelos movimentos pró-independência que despontavam em diversas colônias, tá? Em 1957, o líder ganês, tá, Kwame, liderou o movimento que resultou na independência da colônia britânica de Gold Coast, que na ocasião passou a se chamar Gana, marcando aí o início do processo de descolonização do continente africano, certo? Passando para a nossa próxima página. Nas décadas seguintes, diversos países conquistaram a sua independência, alguns apoiados pelos Estados Unidos ou pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As fronteiras estabelecidas pelos europeus durante o período colonial foram mantidas e muitos países se viram independentes com a sua população divididas entre dezenas ou centenas de etnias diferentes, convivendo com problemas econômicos gerados por diversos fatores que serão explorados lá
no nosso capítulo 8, tá? Somente a partir da década de 1980 é que a influência estrangeira na África foi se desvinculando das disputas ideológicas da Guerra Fria, mas o interesse de nações estrangeiras em explorar as riquezas africanas permaneceu. Diferentes critérios podem ser utilizados para regionalizar a África. A regionalização mais usual destaca aspectos étnicos, religiosos da população e divide o continente entre África Islâmica e África Subsaariana, sendo o limite entre elas definido aproximadamente pelo deserto do Saara. Tá? Então, vamos observar aqui no mapa da regionalização. Você está vendo aqui pelas cores, África do Norte, África do Oeste, África Central, África Austral e Chifre da África. Tá? Então, você pode observar aqui, quadrinho com as legendas, né? E qual África pertence aqui, cada território, tá? África Islâmica. A África Islâmica, ela engloba Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia, além do Saara Ocidental, que reivindica a independência, mas não é reconhecido como país pela ONU, tá? ONU, Organização das Nações Unidas, né? A língua árabe é o idioma oficial desses países e é falada pela maioria da população, que também é adepta do islamismo. No período pós-independência, a África Islâmica se caracterizou por inúmeros governos ditatoriais nacionalistas, como os de Gamal Abdel e Hosni Mubarak, no Egito, né? E o general Muammar, na Líbia. Recentemente, a região foi marcada por um movimento social denominado Primavera Árabe, que começou na Tunísia no final de 2010 e se espalhou pelos demais países da África Islâmica e pelo Oriente Médio, caracterizando-se como um dos principais eventos na história recente dessas regiões. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a África Subsaariana. Localizada ao sul do deserto do Saara, a África Subsaariana engloba a maior parte dos países do continente africano e 81% da população. Essa região apresenta predominância de negros na composição da população e seus países revelam grandes contrastes culturais e enorme diversidade étnica e religiosa. O islamismo é predominante no oeste e ao longo da faixa do Sahel, embora os países dessa região apresentem poucos elementos árabes em sua cultura. Nas porções central, leste e sul da região, a população é majoritariamente adepta do cristianismo e de religiões animistas, que são crenças religiosas baseadas no princípio de que os elementos da natureza, tá, são animados por espíritos, tá certo? Passando para a nossa próxima página, a Primavera Árabe, tá? A Primavera Árabe, pessoal, né, foi um movimento conhecido, né, como esse nome aí, Primavera Árabe, foi uma onda de mobilizações populares que se iniciou no norte da África e se espalhou para o Oriente Médio e abalou a estrutura política de diversos países, tá? Em dezembro de 2010, um ato extremo de um jovem em protesto contra o governo de seu país, a Tunísia, foi o estopim para uma revolta popular contra as altas taxas de desemprego no país. Em janeiro de 2011, ocorreu a queda do ditador tunisiano Zine al-Abidine. Os movimentos foram difundidos pelas mídias sociais e incitaram um ato semelhante no Egito, levando multidões à praça de Tahrir, no Cairo, em protesto contra o ditador Hosni Mubarak. Ele renunciou poucos dias após o início das manifestações, tendo permanecido 30 anos no poder. Manifestações semelhantes eclodiram na Líbia, levando também à queda do ditador Muammar al-Gaddafi, que já governava o país há 42 anos. No entanto, apesar de representar o fim de governos antidemocráticos que se encontravam no poder havia décadas, a Primavera Árabe acabou falhando em atender os desejos da população. Em alguns casos, novos governos autoritários ascenderam ao poder e as condições socioeconômicas pouco evoluíram. Então, nessa imagem aqui,
você vê uma multidão que se reuniu aqui na Praça de Tahrir, no Cairo, tá, em 2011. Em uma das cenas marcantes da Primavera Árabe, os egípcios foram às ruas para pedir a renúncia do ditador Hosni Mubarak. Por aqui nós encerramos essa parte do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.